Estávamos em plena guerra. Parnamirim já era considerado o trampolim da vitória, o entroncamento da Rota de Liberdade, e passei a ser funcionário do escritório de registro de passageiros em Parnamirim. Eu vivi no coração de Parnamirim toda aquela atividade de uma verdadeira colmeia. Cheguei a somar 60 grandes aviões pousando e levantando voo, vindo das 4 partes do mundo. E era impressionante porque eram modelos diferentes, tinha B-24, B-17, B-25, mas em números enormes, porque Natal era uma base de traslado. A tripulação vinha daqui para ir para o norte da África. Eles vinham de Dakar para a base aérea Natal, e da base aérea Natal para Dakar. Era esse movimento constante, todos os dias. Eis a razão de ter o nome de Trampolim da Vitória. The Army Air Force, of course, used Parnamirim very extensively. There were thousands of Air Force personnel at Parnamirim, and many thousands of Army Air Force and other personnel passed through Parnamirim on their way to the overseas fighting areas, including Africa, Europe, the Middle East, and China. This was an extensive operation, and Natal was the main point of departure. Era avião demais, enquanto cabia, porque a base, aquela pista ficava de uma ponta a outra, cheia. 200, 300 aviões, todos os dias. Era um movimento muito grande. Ali era o seguinte, era de minuto em minuto pousava. Era direto. Quando eu cheguei lá para me acostumar a dormir, por causa do barulho dos aviões, não foi fácil não. Depois não, a gente acostumou. Em cada prédio, entre um prédio e outro, tinha uma barraca para 6, 8 homens. Entendeu? Porque a base, os prédios não eram suficientes para caber a quantidade de soldados. Começava a chegar avião 6, 7 horas da noite, cargueiro e passageiro, com militares e com feridos e com carga. Vinha gente de todo jeito, vinha gente doente, vinha gente baleado, vinha gente morto. Tardinha começava a chegar, até meia-noite, 1 hora da manhã, estava chegando aviões. Enchia os pátios da pista americana todinha, lotava e ia autorizado pela FAB, enchia o pátio lá de cá da FAB. Tinha vazio da FAB lá de cá na base velha americana, enchia tudo. Quando a partir de 1 hora da manhã começava a decolar C-47, C-54, C-46, etc. Todos aqueles aviões usados de transporte da guerra americana, Liberator, que era avião de guerra, começava a decolar até 6, 7 horas da manhã, estava decolando americano. Um esquema dos Estados Unidos estava indo para a Europa, para o Teatro de Operações de Europa, né? E o outro estava indo para os Estados Unidos, que tinha vindo da Europa e pernoitou. Era dividido entre os aviões da Força Aérea do Exército, naquela época era a Força Aérea do Exército americano. Uma parte ali no final era a Marinha, Força Aérea da Marinha Americana. In mid-1942, the U.S. Navy of amphibious PBY planes to Natal to replace the seaplane PBYs that had operated only out of the Hampa Bay. The U.S. Navy's main function was to combat German U-boat submarines as well as blockade runners and armed merchant vessels. Quero dizer para todos os brasileiros. O nome dele era Carlton Findlay Matthews. E ele se via na base também como capelão para os americanos.
De madrugada, na frente da casa, estava cheio de pessoal querendo ser empregado na base. E então ele empregou muita gente. O americano estava sempre precisando, empregando gente todos os dias. Aí eu chegava, another one, he would like to work, gostaria de trabalhar. You know him? Yes. Conhece ele? Conheço. Era bastante. Aí já começava a trabalhar, viu? Faltava nada, era uma coisa. Empreguei muita gente, muita. O nosso regime de trabalho era de 12 horas. Eu saía de casa pouco antes do meio-dia, em caminhão americano. Foi quando o americano perguntou a mim, isso no dia 5 de outubro de 42, se eu queria trabalhar. Eu digo, quero. Vai agora, eu digo, vou. Aí falei com o seu Pedro, manda dizer para a mamãe que eu fui para a base com os americanos. Eu digo, onde é que eu vou trabalhar? Disse, começa aqui na cozinha. Eu comecei descascando batata e por ali eu comecei. Aí eu segui. E sempre doido para aprender inglês. Funcionava o rancho dele, funcionava 24 horas por causa do trânsito internacional de aviões e de militares vindo ou indo para a Europa, voltando da Europa. O chefe do PX fazia a refeição lá no hotel e me conheceu. Sabia que eu já falava um pouco de inglês, quando falou com o major, meu chefe, para me levar para o PX. O PX vendia tudo quanto era artigo brasileiro lá. E Coca-Cola que nós não conhecíamos. E a máquina de Coca-Cola pertencia também ao PX. Era ao lado da máquina, fazendo Coca-Cola em grande quantidade também. E hambúrguer também não tinha. Era hambúrguer, Coca-Cola e vendia essas botas brasileiras para os americanos. O Natal Boots ficou famoso praticamente no mundo inteiro. Quando dava 5 da tarde, que o expediente começava, e começava o movimento de cerveja. Só vendendo cerveja também na fila. Eles tudo tomavam na boca da garrafa e também só compravam de meia dúzia. Comprava meia dúzia, saía e ia beber lá fora. E o pessoal gente só para juntar as garrafas. Ia para lá, para o americano. Só assistia o cinema, viu? Porque lá o nosso tinha um cinema muito bom. Era uma vez na semana só. Lá era toda noite. A gente ia assistir o filme e ia embora. Não parava aquele movimento de 5 até terminar o cinema. O cinema terminava de 10, 10 e meia da noite. Ingressei na aeronáutica em 1944. Em setembro de 44 eu já estava inscrito como voluntário para entrar na aeronáutica. Fui, me apresentei, fiquei lá e fui incluído oficialmente dia 1º de novembro de 44. Eu fui realmente voluntário em 1º de novembro de 1944. Já estava com a farda do Exército. Justamente a fábrica de 42 e eu ingressei em 44, 2 anos somente de existência, né? Eu me engracei das 3 Forças Armadas, eu me engracei da Força Aérea. Achei o uniforme mais bonito, uma arma nova, etc. Eu me engracei, então me inscrevi como voluntário e entrei na aeronáutica com essa vontade. Eu cheguei a tirar patrulha com os soldados americanos na época da guerra. Eu me entendia com os brasileiros, eu me entendia com os americanos. E eles queriam aprender português, eu queria aprender um pouco de inglês. Se entrosava e fazia uns eram descendentes de espanhol, falavam espanhol. E era aquele negócio. Nós éramos muito bem tratados lá dentro pela Cruz Vermelha Americana, em lanches de atendimento, que trabalhava com eles. Eu tirei serviço no portão principal da base, o main gate, portão principal, com os americanos de um lado, brasileiros do outro. Lanche à vontade deles, nós não tínhamos nada, eles tinham tudo. Nós não tínhamos nada. Nós só chegávamos na hora do almoço, vinha o carro deixar na hora do almoço e na hora da janta. Aquele feijão preto que nós comíamos aqui, aquele negócio, só isso. Né? E o americano, toda hora tinha tudo, ele telefonava, pedia, eles telefonavam, depois chegava lá, o que eles quisiam, pedia. E na base brasileira é aquela, o rancho geral, soldado, em forma, aquele negócio todo, aquele uniformezinho caque, depois uniforme caque com capacete de fibra, usa polaina branca,
todo. Era uma diferença enorme em alimentação, em tudo no mundo. Era bem diferente, bem diferente. Era muito diferente, viu? O que eu sei dos aviões eram aqueles que ficavam na pista. Era o P-40, era o T-6, que os oficiais voavam. Em relação ao B-25, não, tinha outra região lá para eles. E quanto ao hangar do Tenente França, tinha aviões, mas já pertencente ao Aeroclube. Um tenente da aeronáutica que vinha pilotando o avião de Recife para cá, quando passou ali na altura da pipa, por ali assim, ele foi abatido com metralhadora, né? Ainda hoje ninguém sabe. Fizeram inquérito, ninguém sabe quem foi, nem por que foi. A turma admite que tenha sido a 5ª coluna na época, né? Os alemães. Então botaram o nome do hangar Tenente França. Justamente botaram Tenente França, pegaram o nome France e botaram um A lá, Tenente França. O doutor Assis já tinha começado uma campanha chamada Dê Asas ao Brasil. E nessa campanha Dê Asas ao Brasil, ele diz: Osório, se você vai morar em Natal, eu quero que você reorganize a escola de pilotagem do Rio Grande do Norte, que é a primeira do Brasil. Os eventos começaram a chegar. Não tinha aeroclube aberto, tinha coisa nenhuma, ficaram todos angariados lá na base aérea. Vieram 2 Pipers J3, veio um HL-1 e veio um Curva Cadete. Chega uma aeronave nova. Então essa é a aeronave que teve o nome de Edgar Dantas, que foi batizada como Edgar Dantas, é a aeronave que Fabrício Pedrosa cai com ela. E Fabrício Pedrosa, ao morrer na queda dessa aeronave, ele morreu na queda dessa aeronave, mais ainda contribuiu para o meu pai não querer nada que um Edgar Dantas fosse piloto. Quer organizar agora uma nova turma para poder, mas o Aeroclube não queria nem ouvir falar no assunto. Mas Osório Dantas, com o apoio do Chateaubriand, organizou a parte aérea, chamava-se Departamento de Aerodesportivo do Aeroclube, entendeu? Aí isso foi organizado e não tinha nem sala aqui pra gente, era tudo lá em Parnamirim. Aí começou a primeira turma, com uma porção de rapazes aqui no Natal, isso já era em pleno período da guerra. Os instrutores eram oficiais da base. Um era muito meu amigo, João Eduardo Magalhães Mota, morreu há pouco tempo. Foi instrutor do Peri, foi instrutor do Fabrício, da Luci, do Olavo Galvão, Dante Lima. Depois, aí eu estava na base, já na base, mudou aqui para o outro lado do Rio. Salvo engano, eles chamavam o Campo do Cajueiro. O Campo do Cajueiro. Então, para se ir para lá, se ia ou para a rampa, ou para o Cais da Tavares de Lira, se atravessava para se chegar até lá de lancha, de bote, de alguma coisa, você descia e ia para o local onde estava o hangar. Depois que terminaram a construção da rampa, vieram os aviões da Marinha Americana, os Catalinas. In mid-December 1941, the U.S. Navy sent 6 PBY seaplanes to the Hampa area of Natal to begin anti-submarine patrol. E pousavam na frente até que vieram os aviões de reconhecimento. Eu lembro de uns aviões que veio para aqui por nome Marte Marinho, que eles chamavam. E esses aviões eram em número de 14, 15. O que mais nos prejudicava com a presença dos aviões aqui era que de madrugada, quando eles iam sair, eles viravam o leme para a nossa casa. Aí aceleravam os motores e na frente da casa tinha um morro de areia. E o ar provocado pelos motores jogavam areia dentro da nossa casa. Aí tinha que se fechar tudo,
Não podia ficar janela nem porta aberta. De manhã amanhecia a poeira maior do mundo dentro de casa. Minha mãe tinha um trabalho enorme de fazer a limpeza. Eles tomavam muita cerveja, não foi? Me pedia para eu vir comprar cerveja. E eu vinha para o Candomã comprar cerveja no Candomã, que tinha o acesso livre para passar. Muitas vezes chegava avião furado de bala, né? Metralhado, e outros com o motor arrebentado. E de repente eu vi, ao entardecer assim, ia passando um Catalina, desse sediado na rampa aqui em Natal, encarregado exatamente da vigilância sobre submarinos, um voo lento, e um submarino alemão emergiu e abriu um fogo antiaéreo, canhão antiaéreo contra o Catalina. Eu não sei se avariou ou não, o fato é que o Catalina deu um sobrevoo e em seguida retornou à rampa. E minha irmã lavava roupa lá para os americanos. Ela anotava o nome daqueles que entregavam a roupa para ela lavar. Era ela e mais umas 4 moças que lavavam roupa. Aí elas perguntavam qual era o dia que eles estavam aqui para receber. Aí ele dizia, dia tal, elas entregam. Aí elas diziam a moça, e se nesse dia você não chegar, pode dar para outra pessoa, porque eu morri na guerra. Ele não sabia se voltar. Nós estávamos no alpendre de casa, sentados assim, à tarde. Aí quando o movimento aqui para o lado da rampa. Getúlio veio de avião esperar Roosevelt aqui na rampa. Então eu pedi permissão ao meu pai para vir olhar o que era. Na hora da saída do jipe com os presidentes, formou-se um cordão de isolamento para que eles passassem livremente. Eles passaram acenando para o povo, muito contentes, dando uma demonstração de alegria, não o povo que estava numa guerra. Então a gente ficou ali na esquina esperando ele passar, que ele vinha pela ribeira. Ele tinha saltado lá, pegado o navio, ia passar pelo grande ponto, passar por aqui e daqui ia para a base. Aí ele parou, mas quando chegou na esquina, parou para ver se vinha carro. Aí a gente viu bem pertinho, assim, bem juntinho. Eu me lembro bem disso. Tem coisa que a gente se lembra, outra não se lembra muito detalhe não. Mas ele já todo bem arrumado, de branco, todo muito alemado, meio gordo, buchudo. Mas ele teve que entrar numa aeronave aqui em Parnamirim. Ele embarcou para Parnamirim. Meu sogro Aguinaldo Muniz, durante toda a guerra, ele trabalhou na sala técnica de Parnamirim, fazendo desenho, fazendo detalhe de tudo que era necessário se produzir em Parnamirim de desenho técnico. Desde detalhes de construção até essa coisa relevante que foi o fato de ter sido encomendado a ele o desenho de uma escada especial para que alguém em cadeira de roda tivesse acesso a uma aeronave. Então o entendimento na ocasião é que essa escada era a escada para colocar Roosevelt dentro de uma aeronave. Bom, do Jeep de Roosevelt, eu me lembro que os americanos deixaram na garagem, separado, sem uso. Quando criou-se a primeira estação de passageiro aqui, o coronel Ruby, que era o comandante da base, pôs o Jeep do Roosevelt em exposição lá. Ele deve ter ficado uns 3 anos. Major José Vaz da Silva era o comandante da base. Aí disse, precisamos de um Jeep. Aí ele disse, então vamos tirar o Jeep lá da exposição e vamos entregar para vocês. Aí foi assim que ele tirou. Tirou o Jeep da exposição e entregou para nós. Então nós aprontamos o Jeep todo e o Jeep ficou sendo o Jeep de patrulha da PA. Ouvi dizer que faltou o Jeep na base e disseram, pega do Roosevelt também. Misturou e ninguém ficou sabendo qual era o Jeep do Roosevelt. E como alguns Jeeps foram vendidos, apareceram, eu vi
gente me oferecendo pelo menos 3 jipes, dizendo, foi o jipe do Russo. Natal, apesar de tudo, lucrou com a Segunda Guerra. Não havia estrada asfaltada, nem calçada ainda no Natal. Toda a estrada era feita de barro batido. Então os americanos, para melhor se locomoverem de Natal para Parnamirim, asfaltaram a primeira pista, que vai pela Hermes da Fonseca até a entrada de Parnamirim. Chamam a Pista Velha. Aqui e por lá ainda se encontram alguns trechos da antiga pista. Eles fizeram o aterramento de uma tubulação que vai daqui da ESSO até Parnamirim. Essa foi a primeira tubulação de petróleo aqui em Natal. Os americanos que moravam, que eram destacados, permanentes aqui em Natal, frequentavam o Bonfim. E ali o Bonfim, meu pai tinha comprado uma área. E fez um resortezinho para ele e a família lá em Bonfim. E levou os americanos para lá, que também fizeram uma. Depois, eu conheci um tenente que voava Catalina, e ele queria voar B-25. E diversas vezes fui lá com ele, posando em Bonfim. Quando o americano convidava, ia brasileiro lá, assim. Ia moça. Tinha muita a parte feminina do exército americano aí, que frequentava muito lá também. Que era aqui, ficava no hospital. A impressão que eles davam o pessoal pra gente é que era o brasileiro, que era uma pessoa bacana, uma pessoa receptivo, sabe? Uma pessoa alegre. Aí carnaval, meu pai do céu, o americano endoidava por aí, viu? Endoidava por aí a beber e rodar com mulher nesse meio do mundo, viu? O americano tinha uma coisa que cantavam muito no americano, ele dizia: ei amigo, por que não mais? Sim. Eu enfrentei bala de aço, eu enfrentei Sicília. Vem mostrar que braço é braço, eu conquistei Sicília. Ai, ai, Cecília, ai, ai, Cecília, vens comigo que serás feliz. Ai, ai, Cecília. Ai, ai, Cecília. Um americano que brincou o carnaval, a valer, que gostou muito, chegou na quarta de cinza à noite no Grande Ponto, porque o curso naquele tempo era na Avenida Rio Branco. Viu tudo escuro, sem luzes excedentes, a rua deserta, ninguém. Aí o primeiro transeúnte que passou, ele perguntou: ei, amigo, por que não mais Sicília? Quando passou a guerra, sua pergunta foi oportuna. Veio a tristeza. Cadê os americanos? Cadê as moças para vê-los na Doutor Barata? Cadê os donos de bar vendendo bebida à torta e à direita toda hora, enchendo os bolsos de dólar? O dólar valendo 20 cruzeiros. Natal cresceu estupidamente com a estadia dos americanos de 41 até 47 aqui. Olha, a base, como ele disse, tiveram várias comissões. O americano ficou aí até mais ou menos fevereiro de 47. Depois da guerra, foram embora e ficou só essa aqui de Natal 1 ano e meio antes. Os americanos diziam que era porque estavam trazendo gente da Índia, da Europa, rebocando de volta para os Estados Unidos. Gente até que tinha sido ferida, gente que estava perdida, e eles recuperaram. Raw materials can be bought, yes, but good friends, never. Therefore, to our Latin American friends, we say in your words, gracias amigos. In our language, that's thanks a million, we won't forget.
Natal, solo sagrado da aviação mundial. Enquanto aquele pequeno campo de pouso em Parnamirim foi crescendo e hoje é um importante espaço para a aviação nacional e internacional, a nossa querida rampa, que é o último monumento histórico da aviação em Natal, está entregue ao esquecimento e a cada dia podemos ver a sua degeneração. Existirá futuro para a rampa? Eu vejo a rampa hoje arrasada. Só tem um lugar da rampa, porque a rampa já não existe mais. Isso aqui era uma coisa tão linda, tão bonito que não sei, isso aqui espelhava, esse chão espelhava. A freguesia dessa rampa fazia gosto ver, só gente da alta sociedade. E hoje dá tristeza ver. Natal de tantas histórias, tantos heróis. A encruzilhada do mundo não se lembrou de contar seus importantes feitos para as novas gerações. Será que essa história sobreviverá?